Muito bem, gente, estamos de volta. E galera, vamos aproveitar então agora que nós vamos fazer relembrar, recordar da aula anterior sobre processos de reprodução, produção e instalações da estruticultura, que aqui é a nossa aula 34.2. Então pega todo o material de vocês, já anota aí essa revisão, as partes importantes que nós vamos falar. Ah, professor, fiquei aí com dúvida na aula anterior, então vamos alinhar agora nessa aula, é rapidinho, porque daqui a pouco começam as atividades, tá bom? Então a gente vou mostrar um organograma, um mapinha mental aí sobre as principais atividades, vamos voltar no slide anterior para sanar logo tudo isso aí, tá bom, diretor? Aumenta a tela aí para nós, para a gente poder realizar todo esse processo. Então olha aí, estruticultura, aula 34.2. Então, professor, o que nós vimos, principalmente? Característica do animal. Nessa característica está relacionada com o quê, professor? Reprodução. Vamos aqui, só para falar que a gente só está falando. Reprodução. Característica. Então, nós vamos falar de reprodução. O que tem reprodução com sistema de produção, professor? São as condições, as instalações. Depende muito do que você quer para... Não. O que eu quero? Eu vou produzir o quê? Então, eu preciso de determinadas condições. E isso implica no manejo alimentar, tá bom? Então, vamos aqui, principalmente, olha só. Vamos lá. Primeiro, vou colocar um slide. Estou escolhendo aqui um slide para que... Ah, deixa eu ver uma coisa. Só vou clicar nesse aqui, mas não é isso que eu quero, não. Ah, não dá. Tá bom. Limpa tudo. Tá bom. Aqui, primeiro, esse slide é para tirar que dúvida, professor? Para lembrar... Ah, não, não é esse slide, não. Ah, esse slide é para falar, só lembrar do dimorfismo. Eu sei, dá para ver quem é macho e quem é fêmea. Tudo bem. Uma coisa importante. Importante não, um item importante. É esse aqui mesmo. Esse slide aí. Professor, o que esse slide trata? Esse slide, pessoal, é importante porque tem que lembrar uma coisa. Criação de porco, criação de gado, que nós falamos, criação dos outros animais, nós temos sincronização. Reprodução, se eu quiser, eu boto 10 fêmeas para entrar no cio e eu consigo cobrir essas 10 fêmeas. Eu preciso de 10 machos? Não, eu não preciso ter 10 reprodutores. Um reprodutor cobre todas elas. Então eu vou ter o quê? Formação do que a gente chama lote. O que é lote, professor? Nesse sentido, não é terra. Lote não é uma terra. Lote é uma quantidade de animais que eu vou ter para o abate. E aí tá. Então, você consegue sincronizar no gado? Sim. Sincronizar no porco, na cabra, na ovelha? Sim. Já as aves é um pouco diferente. As aves eu preciso dar uma estrutura. Jacaré, eu não consigo sincronizar. Então você tem que fazer o quê? Alterar o espaço físico para proporcionar. E também nós reconhecermos aí alterações morfológicas em macho, comportamentais. Você sabe que quando uma vaca está no cio, o touro, né, o comportamento do touro, o comportamento da vaca sinaliza que está no cio e a gente faz o recolhimento desse animal. Agora, nas aves é um pouco diferente, temos que proporcionar o quê? Estrutura. Outra coisa, aqui pessoal, esse slide. Por que o senhor está colocando esse slide, professor? Para falar, lembra, quando a criação de vaca, criação de caprino, suíno, equino, criação de coelho, os filhotes não precisam ficar com a mãe, eles ficam com a mãe até a época do colostro, para quem mama, os mamíferos. Depois ocorre o desmame, já esses animais não. Na estruticultura, na produção de avestruz, esses jovens têm que ficar com a mãe por um período muito longo para não voltar a ser nativo, nem
nem cativo, tem que ser criado para você fazer um manejo. Lembrando, palavra manejo. Manejo são várias atividades realizadas dentro de uma determinada etapa de criação. Reprodução, produção e engorda. Lembrando que cada uma etapa dessas é subdivisões. Tem a alimentação, tem a sanidade, tem a vacinação, são manejos. Outra coisa importante que nós falamos lá são a quantidade de ovos, né? Isso aqui eu já mostrei, tá bem aqui. Nós mostramos lá a quantidade e o processo de criação. Nós temos a incubação de 42 dias. Por que é importante? Porque isso é utilizado, pessoal, incubadoras. Não é deixado à vontade, não é o casal que faz esse processo. E lembrando sobre o sistema de produção, a instalação, a infraestrutura que você vai ter, essa infraestrutura está diretamente ligada ao quê, professor? Ao produto. E esse produto é o quê? É pele, carne, pluma, ovo, reprodutores ou produtores e óleo. Então, dependendo do que você vai fornecer ao mercado, é a estrutura que você vai ter, essa infraestrutura para poder dar esse andamento. E, finalizando aqui, o manejo alimentar, né? Na grande maioria das vezes, ele é feito por volumosos. Somente na terminação, você utiliza o quê, professor? Utiliza-se de rações para você facilitar esse processo de alimentação. Para mim, diretor, galerinha, finalizamos aqui, então, esse processo de rever as principais etapas. Agora, a gente vai deixar vocês aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu volto para a gente fazer a correção juntinhos, tá bom? Então, ó, boa atividade para vocês. Muito bem, meus queridos, já estamos de volta. E ó, agora é aquele momento que nós vamos pegar tranquilos, tá bom? Vamos bem calmos, tranquilos. Eu vou falar até devagar agora. Vamos fazer assim, ó. Peguem o material de vocês. Na hora que vocês estavam respondendo, pode ter ficado alguma dúvida. Como é que nós vamos esclarecer isso? Vou mostrar aqui a pergunta. Vou ler a pergunta, depois a gente mostra a resposta. Se for resposta aberta, questões abertas, não precisa estar escrito igualzinho, não precisa, tá bom? Tem que contemplar o que foi perguntado e a gente vai ler a resposta e vai discutir sobre o tema. Exemplo, muitas vezes vocês não colocaram o termo técnico, vocês descreveram, então está correto do mesmo jeito. Só vou deixar a tela grande para dar tempo de você ver um manejo alimentar. Eu descrevi o que é o manejo alimentar, mas não coloquei o termo. Aí você coloca o termo entre parênteses, tá bom? Questões fechadas. A gente vai colocar as alternativas, ler e explicar cada alternativa. Professor, por que a alternativa A está correta e não está a B, C, D e E? Qualquer coisa, a gente vai estar voltando alguns slides mostrando lá para a gente ter essa melhor compreensão. Tá bom, galerinha? Então, de olho na tela, meu diretor, aumenta aí para nós. Então vamos lá, pessoal, tirando dúvidas e resolução das atividades. Primeira questão. Eita! Os avestruzes são aves terrestres que se destacam por ter grande porte. Por isso, consideradas a maior ave do planeta. De criação, né? Sua altura pode atingir 3 metros e o peso cerca de 150 quilos, sendo incapaz de voar. Fato este que pode ser compensado pela eficiência da ave no solo, pode atingir cerca de 70 km por hora. Quanto ao processo reprodutivo desses avestruzes, considere a alternativa correta. Então vamos aqui. Pessoal, aqui ó, vai aparecer então alternativas. Entre as alternativas, é para considerar correta. Qual que eu vou considerar correta? No processo reprodutivo.
reprodutiva. Então, tem que estar ligado ao processo reprodutivo. Vamos aqui, ó. Alternativas que não estão correspondentes ao processo reprodutivo, já está errada. E se falar sobre o processo reprodutivo, tem que ver se está correto ou não. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, vamos ler uma por uma. São aves monogâmicas? Vamos aqui, professor. Oi. Monogâmico, né? Questões monogâmicas. Está relacionado ao sexo? Tá. É sistema de reprodução? É. Então, se é para analisar só questões de reprodução, a gente analisa a letra A. Monogamia, isso as aves são monogâmicas? Não. O que é isso, professor? Só tem um parceiro. Não existe isso. Não são iguais às araras. A arara faz um casal, se matar a fêmea, acabou, não tem mais esse processo de reprodução. Então, lembra que, por exemplo, a reprodução do avestruz tem a corte. As aves têm essa característica. Alguns passarinhos fazem a corte. E como é que eu faço isso? Você tem que mudar um espaço para proporcionar a corte. Não tem como te fazer a fêmea entrar no cio. Na verdade, a gente chama receptivo. Então, tá errada a alternativa A? Tá. Por quê? Porque elas não formam um casal. Lembra do piquete? Você botou um macho para duas fêmeas. Tá bom? Então, a alternativa A tá correspondente ao sexo? Tá, mas tá errado porque ela não é monogâmica. Alternativa B. Não apresenta dimorfismo. Tá relacionada à reprodução? Tá. Ela não tem dimorfismo? Tem, lembra? Eu vou até voltar. Olha aqui, ó, dimorfismo. Ó, o macho. O macho é o de cima, ele é preto com a ponta da cauda e das asas pardas ou então manchinhas brancas. A fêmea, ela é acinzentada. Então, isso é dimorfismo, está falando que não tem dimorfismo. Então, está errada a questão que está falando que não tem. Alternativa B. Alternativa C. Há um revezamento quanto à incubação dos ovos, sendo o macho responsável à noite e a fêmea durante o dia. Pessoal, o que está errado aí? É que está errado, tá? É para considerar a questão errada, não é isso? Considere a alternativa... não, considere a alternativa correta, desculpa. Considere a alternativa correta. A A está errada porque não é monogâmica. A B está errada porque não tem dimorfismo. Há um revezamento? Há um revezamento. Machos e fêmeas revezam. Perfeito. Tanto o dia é responsável pelo dia quanto pela noite. A gente pode ter algumas alterações em relação a isso, mas é o padrão, tá bom? Aí é a alternativa correta. Então, a alternativa C ela é a correta. D. Em cativeiro, uma fêmea só se reproduz até 35 anos? Não, em cativeiro. Qual é o problema disso aí, pessoal? Em cativeiro, ela pode ter essa reprodução até os 70, lembra? Os machos também participam da incubação? Sim, fazendo isso no período diurno, que está errado. Período diurno, não. Tá? Olha só aqui, ó. É noturno, tá bom? Por isso que a alternativa E está errada. Vamos para a questão número 2. A avestruz é uma ave polígama, portanto, com mais de um parceiro? Isso! Em seu período de acasalamento, fica um macho para duas fêmeas. E com comportamento agressivo nesse período? Fica. O macho adquire mudanças visíveis no período de pré-acasalamento? Sim. Quais são essas mudanças? Os machos, o bico e a porção anterior das pernas ficam com coloração avermelhada e emite fortes sons e acúmulo que ocorre no esôfago. Vamos para a questão de número 3? Aí, ó. Considerada a maior ave terrestre e de uma agilidade surpreendente, os avestruzes também são considerados animais de fácil criação, desde que obedecidos a alguns cuidados quanto ao seu manejo. Só para lembrar, pessoal, manejo são atividades realizadas dentro do processo de criação.
no sistema de produção estabelecido. Lembra? Você vai ser para corte, ovo, couro. O que você vai dar para plumagem? Quanto ao hábito alimentar dessa ave, são classificados como o quê? Então está relacionado ao hábito alimentar. Eles são classificados como o quê? Lembra? Carnívoro, onívoro. Então aqui, ó, alternativa A, herbívora, carnívora, insetívora. Como só inseto, não, eu ia falar besteira. Onívora ou detrutívora. Pessoal, a alternativa aí, lembra? A gente tem que tomar muito cuidado com essa ave. Essa ave, ela pode comer de tudo, tudo, tudo. E até quando ela come o processo de pastagem, ela pega até a raiz. Por isso que é melhor você dar o volumoso triturado ou arbustos, flores. Então, alternativa D, onívora. Isso facilita também no processo de você realizar suplementação de ração para esse animal, tá bom? Questão de número 4. Na criação de avestruz, a característica sexual são bem visíveis entre essas aves. Esquematize um avestruz macho e fêmea para ilustrar o seu dimorfismo. Pessoal, essa atividade aqui ó, é só para você desenhar, pintar para desestressar, tá bom? Onde você vai colocar aí as características. Nós estamos vendo uma fêmea, tá? Aqui, só para lembrar, é uma fêmea. E aqui nós estamos vendo um macho. Aonde a fêmea tem uma plumagem acinzentada, tá bom? E o macho uma plumagem preta, sendo que na ponta da asa e da cauda é branca em alguns e parda em outros, tá bom? Tá bom! E a questão número 5 veio premiada? Não, tá aí, tá sem resposta. Questão número 5. Na estruticultura, o sistema de criação pode ser 3. Ah, é verdade. Mencione-os e indique em qual dos sistemas os reprodutores são mantidos em casais. Ou um macho casais. Ou você coloca casais é porque ou você coloca um macho, 2 fêmeas, ou você coloca 2 machos, 4 fêmeas. Entendeu? 3 machos, 6 fêmeas. Professor, oi, fiquei com dúvida. Reprodutores são mantidos em casais ou um macho e 2 fêmeas. Como assim? Ou você coloca no piquete de reprodutores um macho e 2 fêmeas, tudo bem? Ou proporcional. Como assim? Tem que ter um espaço maior. É o dobro. Dobro como? Se você colocou 2 machos, o dobro seriam quantas fêmeas? 4. Mas aí também o espaço tem que aumentar. Tá bom? É isso, ou proporcional. Você vai ter piquete só aí, entendeu? É isso que a frase quer dizer. Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Um macho ou 2 fêmeas por piquete. E os filhotes, em instalações próprias, recebem alimentação suplementar, verdade, além da natural. Então, mencione quais são esses sistemas indicados. Extensivo, semi-intensivo e intensivo são sistemas. Qual desses 3 sistemas é mantido os machos, os animais em casais e as fêmeas? Né? Um macho por piquete é o sistema semi-intensivo. Ele que é mantido isso aqui, ó, tá bom? Mas nós temos 3 sistemas. Tudo bem? Tudo bem. Isso aí, ó. Para mim, diretor, queridos, finalizamos aqui a nossa revisão, esse bate-bola, jogo rápido, revemos algumas atividades também aí, tá? Ó, um abraço para todos vocês, até daqui a pouco a gente volta com mais outro assunto. Tchau!